Olá, galerinha da EJA Modular, fase 2, professora Eva Vilma, com mais uma aulinha de história hoje para vocês, né? Como vocês já vêm esse mês tendo alguns assuntos, essa nossa aula de hoje é repassando o que já vimos anteriormente, primeira, segunda, terceira e a quarta semana, vamos revisar o que já vimos. Certo, galera? Anote o papel de parede aí, esteja presente, sempre é tempo de recomeçar. E a nossa revisãozinha, doenças e epidemias, trabalho no Brasil atual e movimento feminista. Vamos rever um pouquinho, relembrar do que já aprendemos na outra aulas. Ok? Epidemias, os males que afetam a humanidade. Vamos relembrar um pouquinho. O que é epidemia, né? O que são? O que atormenta tanto a população? Doenças infecto-contagiosas que se espalham sem controle e contaminam grande parte da população. Estamos vendo aí essa grande, né, epidemia, essa doença, esse vírus que está aí, que deixou todo mundo com medo, trancafiado, esse corona, né? Esse Covid-19. Então, se espalha sem controle. Não tem ainda um controle dessa nova doença. Mas com fé em Deus vamos vencer essa batalha. Epidemias, ou chamadas de doenças emergentes. As doenças emergentes são doenças que incidem em seres humanos que retomam após um determinado período de tempo. Então, essas doenças chamam de emergente, mas logo lá no comecinho, a tal falada gripe espanhola tem essa mesma definição que teve, né, naquele século. Todo mundo teve que usar aquelas máscaras de bico de papagaio. Quem não, nós, né, que não fomos daquela época, mas temos aí os livros, os jornais, que antigamente era o jornal preto e branco, mostram como era também, que se espalhou pelo o mundo, né, que foi denominada de gripe espanhola. Então, foi uma epidemia bem parecida com essa também, que teve que usar máscaras também. Doenças emergentes e os causadores. Temos aqui o sarampo, o ebola, a meningite e a dengue. Alterações climáticas pode ser a causa disso, né? Que aqui temos aqui o que é o retorno de como vem, o uso indiscriminado de antibióticos ou drogas para, vamos dizer assim, está com a dengue, com uma dessas doenças. Então, o uso indiscriminado de antibióticos é quando o médico prescreve, olha, beba esse remédio durante 8 dias, 5 dias. E aí a gente vê, acha que não deu bom ainda, chega o 5 e continua, mais 5. Então é isso aqui, o uso indiscriminado de drogas, uso abusivo demais. Alterações climáticas e do ambiente, né? A gente vê muito ficar gripados, aquelas tosse, ou muito foco da dengue, chuvoso, de climas quentes ou frios. Então, é quando se desenvolve, são mais propícios para essas infecções, né? E mutação das bactérias, fungos, parasitas e vírus. No caso, a mutação, a gente acha que aquele remédio está fazendo o bem, e na verdade está desenvolvendo mais ainda, está dando o efeito contrário, como a gente diz, né? Muito. Foi o efeito contrário que deu. Não conseguiu exterminar e sim proliferar mais ainda o uso abusivo ou diferente dessas medicações. Agora partimos aí para o trabalho. Trabalho e sociedade.
Os seres humanos trabalham para satisfazer suas necessidades, desde os mais simples, como as de alimento, vestimento e abrigo, até os mais complexos, como as de lazer, crenças e fantasia. O trabalho na sociedade moderna e capitalista. Na sociedade moderna, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas pela divisão social do trabalho: as dos proprietários das máquinas e a de seus operadores, né? Os operários. Vamos ver mais um pouquinho. O trabalho na sociedade moderna e capitalista. Vamos ver aí um resumo de um pouquinho de como é esse moderna e capitalista. Subordinado à máquina, ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, né, o pensador, o filósofo, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalista passa a ter o direito de utilizá-la na fábrica. Então, aí é uma troca, né? Nós, os operadores, temos a força, o trabalho braçal para ofertar. E o empregador tem o seu maquinário, né, que é a sua fábrica, para dar em troca como uma subordinação, né, a máquina, para os operários trabalharem. O trabalho ainda aí ao lado na sociedade. Para Dickens, há duas formas de solidariedade. Solidariedade, uma mecânica e a orgânica. Vamos ver aí a mecânica. O que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Essa é a mecânica. Vamos ver aqui agora a orgânica. O que une as pessoas é a necessidade que umas têm das outras, em virtude da divisão social do trabalho. Então, a mecânica, né, ela depende do trabalho da outra, da aceitação de um conjunto, de a união faz a força, é essa crença, essa tradição. Já a orgânica é a necessidade que uma tem da outra, né? Uma virtude, a divisão dos trabalhos. Então, tem que ter, eu preciso trabalhar. É uma virtude que você tem que buscar um trabalho para ter uma sobrevivência bem melhor na sociedade. O trabalho na sociedade moderna. A independência, em razão da crescente divisão do trabalho, gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão. Se a divisão do trabalho não produz solidariedade, as relações entre os diversos setores da sociedade não são regulamentadas pela instituição existente. Agora vamos falar um pouquinho, rever, né, sobre o movimento feminista. Quando começou? Ele começou em 1848. Onde? Na Convenção dos Direitos da Mulher em Nova York. Quais foram os motivos, né? O que motivou? Por que esse movimento? Adquire cunho reivindicatório por causa das grandes revoluções. As conquistas da Revolução Francesa, que tinha como lema igualdade, liberdade e fraternidade, são reivindicadas pelas feministas, porque elas acreditavam que os direitos sociais e políticos adquiridos a partir das revoluções deveriam se estender a elas enquanto cidadãs. As metas e as características, agora vamos ver um pouquinho também.
relembrar. Os tais movimentos, a meta. Os tais movimentos são, sobretudo, movimentos políticos, que têm como meta conquistar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, garantindo assim a participação da mulher na sociedade de forma igual à dos homens. E as características? Os movimentos feministas são movimentos intelectuais e teóricos que procuram desnaturalizar a ideia de que há uma diferença entre o gênero no que se refere a seus direitos. Não deve haver diferenciação entre os sexos. A violência contra a mulher. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no país. Isso em 2010, essa pesquisa. Constatou-se que 11,5 milhões de mulheres já sofreram tapas e empurrões. 9,3 milhões já sofreram ameaças de surra. No entanto, as agressões diminuíram entre 2001 a 2010. Anteriormente, 8 mulheres eram agredidas a cada 2 minutos. Diminuição devido à criação da Lei Maria da Penha, que garante proteção legal e policial às vítimas de agressões domésticas. Esse índice continua alto, como nós vemos aí, todo dia aparece, né, um caso fantástico, digamos assim. Mas e os que não estão calados, estão incubados ainda, sem aquela, né, a petição de gritar, de dizer, me socorram aqui, tem vários ainda. O nosso desafio. Use sua imaginação, faça um desenho que represente a situação dos trabalhadores nos dias de hoje. Ou quem não quiser fazer o desenho, pode descrever, né? Pode pegar e fazer sua redação sobre esse tema, a situação dos trabalhadores nos dias de hoje. A mensagem da semana, vocês, sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. Uma dica dessa semana. Então, estude, estude, estude. Até onde vocês vão chegar é com ele, como estudo. Sonhe sempre alto. Essa é a mensagem, né? O link da semana da nossa atividade, responda, envie e se cuidem e fiquem todos com Deus e até a próxima aula.